seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos auxílios da lição de número 5 do segundo trimestre de 2023 da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista Adultos CPAD, que tem como título Motim em Família. O texto áureo encontra-se em Filipenses capítulo 2, versículo 14, e diz assim: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Verdade prática vai dizer: das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Números, capítulo 11, versículos de 1 a 7, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Introdução. Nesta lição estudaremos o motim, a rebelião, formado por Miriam e Arão contra a liderança de Moisés, que era irmão deles. Veremos que esse motim foi em família, pois Moisés, Miriam e Arão eram irmãos. A presente lição nos exorta a respeito do cuidado com as murmurações e as contendas na família, que contribuem com a desarmonia familiar. Por isso, aprendemos que é prudente evitar as contendas familiares para que a paz e a harmonia reinem entre os santos. Tópico primeiro, a influência negativa da murmuração. Subtópico primeiro, assim nasce um motim, uma rebelião. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas num grupo social. É o que vemos em Números 11 e 12. Nesses dois capítulos do livro de Números, estão descritas várias rebeliões, vários motins do povo de Israel e, por último, de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Subtópico 2, a primeira queixa. Israel havia saído da região ao redor do Sinai. Desde que Deus os tirou do Egito, ali da escravidão no Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho e estavam ali peregrinando pelo deserto, até chegar ali no Monte Horebe. Então eles estavam ali na região ao redor do Sinai, mas aí Deus eles caminharem. Essa região ali, em torno do Sinai, tinha uma relativa fertilidade para a produção de grãos e água. E de repente, depois de andarem para além do Sinai, eles se depararam com um inóspito deserto. E começaram a reclamar de que Moisés os trouxe para lá, os levou para lá para morrerem naquele lugar. E preferiam, e disseram, bem claro, que preferiam ter ficado no Egito. Essa murmuração entristeceu Moisés e a Deus, obviamente, que libertou o povo com sua mão forte, com seu braço estendido, do cativeiro egípcio. Então Deus não gostou nem um pouco e operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. E deu o nome àquele lugar de Taberá, que significa queimar. Veja Números 11, de 1 a 3. Subtópico 3, a segunda queixa. No capítulo 12, após todo um contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, o capítulo 11 é todo de murmuração, é todo de rebelião. Aí entra no capítulo 12, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Eles não se conformavam, ou não se conformaram que Deus havia chamado Moisés para ser o líder da nação de Israel, naquele período histórico. E eles achavam, por serem mais velhos do que Moisés, ou Moisés era o mais novo dos três, eles se achavam no direito de requerer a liderança também juntamente com Moisés. Trata-se de uma rebelião na família deles, Não foi de fora para dentro. Já teve outras rebeliões ao longo da história de Israel naquele período, como Coré, Corá, Datã e Abirão.
Mas nesse caso aqui era dentro da família. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita. Cuxi, descendente de Cuxi, descendente de Cã, o filho de Noé, que foi amaldiçoado ali por Noé. Por não ser de nenhuma família hebreia, quer dizer, criticaram Moisés por ter casado com a mulher cuxita, que alguns teólogos dizem que era a Zípora, a Zípora, que era midianita, e que essa palavra cuxita foi usada no sentido pejorativo para criticar a Zípora, e outros teólogos acreditam que essa mulher cuxita era uma outra esposa que Moisés teve posteriormente. Alguns acreditam que Moisés ficou viúvo e tomou essa mulher cuxita como esposa, posteriormente. Então eles usaram essa crítica a Moisés dele ter tomado essa mulher cuxita, mas apenas como ponta de lança, porque na verdade o que estava em jogo era a inveja que eles tinham de Moisés ser o líder escolhido por Deus. Eles queriam também ter esse protagonismo, eles queriam ter essa preponderância de serem os líderes do povo de Israel, porque a Miriam, ela era chamada de profetisa e conselheira, e Arão era o sumo sacerdote. Então eles achavam que eles também seriam tão importantes na liderança do povo de Israel quanto Moisés. Só que Deus chamou apenas a Moisés para ser o líder. Eles eram apenas auxiliares. Eles tinham que cumprir esse papel humildemente, aceitando que Moisés era realmente o escolhido de Deus para ser o líder máximo. A inveja na família, diz o comentarista, é um sentimento perigoso. Não só na família, dentro da família e fora da família. A inveja vai ser sempre um sentimento perigosíssimo que pode gerar trágicas consequências. Tópico 2. O motivo da rebelião de Miriam e Arão. Subtópico 1. A inveja. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel teria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão um sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. O mesmo problema que aconteceu com Coré, Datã e Abirão. Eles achavam que eram também tão importantes quanto Moisés, que Deus podia falar através deles também para liderar o povo. Na verdade, foram fulminados pelo juízo de Deus. E Miriam ficou leprosa, nós vamos ver isso, e o Arão só não sofreu consequências graves porque ele estava ali com o óleo da unção sobre ele, era o sumo sacerdote. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Olha só a que nível chegou a inveja deles. Essa inveja se instalou no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, que corrói, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Isso sempre acontece, até nos dias atuais, no seio das igrejas, quando obreiros querem tomar o lugar de outro, se acham tão superiores, ou tão melhores do que o outro que Deus escolheu e colocou ali para dirigir, para liderar aquela comunidade. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje, essa inveja. Quando a inveja se instala no centro da família, as consequências podem ser trágicas. Podem ser, não, são trágicas. Subtópico 2. Um motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Veja Êxodo 15, 20 e 21. Embora Arão fosse um sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o seu próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Todos têm que aceitar, todos os membros de uma família, ou até no caso da comunidade eclesiástica, tem que aceitar o papel que Deus determinou para cada um. Não podemos ter inveja
Se um tem um talento para pregar, outro tem um talento para cantar, outro tem um talento para tocar, outro tem um talento para liderar, outro tem um talento para aconselhar, outro tem um talento para ensinar. Cada um no seu papel, somos todos membros do corpo de Cristo, cada um tem o seu papel e todos essas funções são importantes no todo, na conjuntura do exercício do corpo, que é a igreja do Senhor, e no caso da família, a mesma coisa. O pai tem a sua função, a mãe tem a sua função, os filhos têm a sua função. Então, e não pode haver inveja se um se destaca mais do que o outro, porque isso é só do ponto de vista humano, do ponto de vista de Deus. Deus vê de outra maneira, Deus vê com outros olhos. E Deus apenas quer que a gente seja fiel naquilo que Ele colocou em nossas mãos para realizar para Ele. Não importa o que seja. Para um, Deus dá 10 talentos para um, 5 talentos para outro e 1 talento para outro. É assim que funciona, que Jesus contou ali na parábola dos talentos. Agora, a Faeste Academia tem uma mensagem importante para você, para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da Faeste Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da Faeste Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da Faeste e clicar na aba Faeste Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. Moisés, um homem manso e humilde. Subtópico 1, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Números 12, versículo 3. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. Sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse que bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais à frente, Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículos 5 e 9. Essas duas atitudes, enfatizadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Ele era tanto manso quanto pacificador. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia, mas no ensinamento bíblico implica a capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito, Gálatas 5:23. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira. A Bíblia não registra qual foi exatamente a reação de Moisés, mas ele era um homem manso e um homem pacificador. Tanto é verdade que ele intercedeu em favor dos seus irmãos, para que Deus não fulminasse eles, porque isso poderia acontecer devido à murmuração e à rebelião dos dois. Mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança, ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus os perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar a Deus e praticar.
São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Dentro do lar, dentro da comunidade eclesiástica, das igrejas locais, tanto a mansidão quanto a pacificação precisam prevalecer para que as coisas funcionem pacificamente e evoluam. Porque se houver inveja, se houver ciúme, se houver contenda, se houver murmuração, se houver reclamação, as coisas vão sair dos eixos e os resultados, as consequências serão trágicas. Subtópico 2, o fardo de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa de todo o povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança para com os hebreus. Números 11, de 11 a 15. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel, Números 11 e 16. Até o seu sogro, o Jetro, ele aconselhou Moisés a fazer isso, porque senão ele não ia aguentar ter que cuidar, de julgar o povo durante o dia inteiro, todos os dias, sozinho. Eram talvez ali, segundo os teólogos, eram em torno de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, no total, entre homens, mulheres, crianças e estrangeiros. Ao escolher os 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles e começaram a profetizar. Números 11, 25. Esse episódio remonta ao contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. É uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família. No lugar do ódio, há amor. No lugar do ciúme e da inveja, há parceria e comunhão. Que o Espírito Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Então aqui o comentarista, para fechar, ele vai dizer que é a presença do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo operando nos membros da família ou nos membros da igreja, que vai haver amor em vez do ódio, vai haver comunhão, parceria em vez de ciúme e inveja. Então é por isso que o apóstolo Paulo exorta que devemos andar no Espírito, viver no Espírito, porque é pelo Espírito que essas coisas são realmente resolvidas. Porque se não houver a presença do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo estiver operante e abundante ali, tanto dentro do seio familiar, como também nas igrejas locais, certamente a inveja, o ciúme vão prevalecer e vão trazer sérias consequências para a comunidade, para a família como um todo. Subtópico 3, a punição de Miriam e Arão. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Por isso, eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Números 12, versículo 4. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos, mostrando-lhes a sua soberania divina. Ele deixou claro que, com Moisés, diferentemente do que fazia com eles, falava face a face, e não por figura, não de modo figurado, simbólico, ou por sonhos, ou através de anjos. Não. Deus falava cara a cara, face a face com Moisés. Por causa da gravidade do pecado de Miriam em instigar seu irmão Arão a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa no mesmo instante e foi separada do arraial de Israel por 7 dias. Números 12, versículos 10 e 15. Assim, o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso, devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. Veja que ali a lepra, ali é um simbolismo de coisas que contaminam, de coisas que vão se espalhar, vai espalhar, são coisas que vão espalhar outras situações trágicas e consequências terríveis no seio familiar ou nas igrejas locais. Então a lepra é um simbolismo disso, que a lepra era contagiosa. Então, da mesma forma, o ciúme e a inveja, que se não forem travados, se não forem tratados no nascedouro,
vai também contaminar os outros membros da família e as consequências serão terríveis. Devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família e evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Não podemos denegrir a imagem dos nossos familiares, nem dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Esse não é um comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito. A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Como já foi dito, é pelo poder do Espírito Santo que essas mazelas nos relacionamentos, tanto na família quanto nas igrejas locais, essas mazelas vão ser evitadas. Quando a igreja ou a família busca realmente ser cheio do Espírito Santo, produzir o fruto do Espírito Santo no dia a dia, no cotidiano, ali nos relacionamentos. Estamos chegando à conclusão. Antes de lermos o texto da conclusão, se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de se inscrever no nosso canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica. Nós estamos ligados à Assembleia de Deus e trazemos uma teologia sadia, uma teologia pentecostal, uma teologia ortodoxa para abençoar a sua vida. Também não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui nas nossas videoaulas. O texto da conclusão vai dizer: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa a inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas 5, 25 e 26. É tempo de muita prudência. Estamos vivendo um período nos relacionamentos, tanto familiares quanto extrafamiliares, em que esses sentimentos nocivos, carnais, estão prevalecendo. O que se observa aí na sociedade é muita inveja, muito ciúme, muito cancelamento, muita destruição de reputação, etc, etc, etc. Nós, como cristãos, temos que vigiar, pedir sabedoria a Deus para não permitir que essas coisas adentrem o seio da nossa família e também nas nossas comunidades eclesiásticas, nas nossas igrejas locais. Temos que buscar a sabedoria que vem de Deus e sermos cheios do Espírito Santo para agirmos com prudência e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Esse foi o conteúdo dessa lição de número 5. Deus abençoe seus estudos. Nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.